Vamos falar sobre um assunto que todo mundo conhece, mas que ainda gera muita conversa e, claro, muitas dúvidas: o sexo oral. A ideia aqui é mergulhar nos fatos, deixar os mitos de lado e entender o que a ciência e a história têm a dizer sobre essa prática tão comum. E já começamos com a grande questão, né? Para muita gente, ainda é um tabu, algo que não se discute abertamente. Para outros, é só mais uma parte da vida sexual. A pergunta que vai guiar a nossa análise é justamente essa: onde é que a gente se encontra hoje? Vamos investigar? Para organizar as ideias, a gente dividiu nossa análise em 4 partes. Primeiro, vamos definir o básico: o que é sexo oral. Depois, vamos ver como, por quê e as variações dessa prática. Em seguida, um ponto super importante: os riscos e benefícios para a saúde. E, por fim, vamos viajar um pouco no tempo para entender as diferentes atitudes culturais. Então vamos lá. Seção 1. O que é sexo oral? Começando pelo começo, para todo mundo estar na mesma página. A definição é bem direta, sem mistério. É o uso da boca, lábios ou língua para estimular os genitais ou ânus. O interessante é que essa prática não tem um papel fixo, sabe? Pode ser uma preliminar, o ato principal da relação ou até algo praticado de forma isolada. E para a gente falar a mesma língua, existem 3 nomes técnicos. Felação é a estimulação do pênis. Cunilíngua é a estimulação da vulva ou da vagina. E anilíngua, como o nome sugere, é a estimulação do ânus. É bom conhecer os termos para entender as discussões que vêm por aí. Seção 2. Prática e variações. Ok, agora que a gente já sabe o que é, vamos entender melhor o como, o porquê e quem pratica. As motivações são super variadas. Muita gente usa como um método contraceptivo, já que não engravida. É também uma alternativa comum durante a menstruação ou a gravidez. A prática rola em todos os tipos de relacionamento e tem um ponto curioso: alguns jovens consideram uma forma de ter intimidade sexual sem perder a virgindade. E o quão comum isso realmente é? Olha só, um estudo feito lá em 2005 nos Estados Unidos já mostrava que mais da metade das pessoas entre 15 e 44 anos já tinham praticado sexo oral. Se em 2005 já era assim, imagina hoje em dia. Claramente não é algo de nicho. Além das formas básicas, tem as variações. A mais famosa, com certeza, é a posição 69, em que a estimulação acontece para os dois lados, ao mesmo tempo. E existe uma outra, bem mais rara e, digamos, acrobática, a autofelação, que é a prática solitária. Mas para isso, precisa de uma flexibilidade que, convenhamos, não é para qualquer um. Seção 3. Saúde. Agora a gente entra numa das partes mais cruciais dessa conversa. Vamos olhar o que a ciência diz sobre os riscos e também sobre os possíveis benefícios. E aqui a gente vê que a moeda tem 2 lados. O risco mais conhecido, claro, é a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, como HIV, HPV, sífilis e herpes. Mas, olha que curioso, algumas pesquisas apontam um benefício em potencial. A exposição ao sêmen pela via oral poderia ajudar a reduzir o risco de abortos espontâneos, num processo que os cientistas chamam de tolerância paterna. Basicamente, o corpo da mulher se acostumaria com o material genético do parceiro, diminuindo a chance de rejeição. Uma área de pesquisa fascinante. Mas voltando aos riscos, um deles merece atenção máxima: o HPV. O papilomavírus humano transmitido pelo sexo oral está diretamente ligado a um aumento considerável nas chances de desenvolver câncer de garganta. Isso é um alerta seríssimo e reforça a importância da prevenção e do sexo seguro em todas as suas formas. E o risco de transmissão pode aumentar com coisas super banais do dia a dia. Sabe quando a gente escova os dentes com muita força? Ou passa o fio dental e sangra um pouquinho? Até comer um salgadinho crocante pode causar micro-arranhões na boca. Essas pequenas feridas, muitas vezes invisíveis, se tornam portas de entrada para infecções. Seção 4. Atitudes culturais. Agora, vamos sair um pouco da biologia e da saúde para entender como a nossa cultura molda a visão sobre esse ato, que pode ir de algo nojento a algo sagrado. A mudança de perspectiva ao longo da história é impressionante. Na Roma Antiga, por exemplo, a felação era vista como um ato de submissão, algo humilhante. Já no taoísmo, na China Antiga, era o oposto, uma prática espiritual que poderia aumentar a longevidade. E hoje, na nossa cultura, virou algo super comum, como a gente já viu. Mas de onde veio tanto tabu? Basicamente, de 2 argumentos principais. O primeiro era que a prática seria contra a natureza, porque, bom, não gera filhos. O segundo argumento era moral, ligado a ideias de pureza, que viam o ato como algo sujo, impuro ou degradante.
Mas e essa ideia de ser contra a natureza? A biologia meio que desmonta esse argumento. O sexo oral não é uma invenção humana, não. Ele é observado em várias outras espécies, de primatas a morcegos das frutas. Isso sugere que é um comportamento natural que talvez até tenha alguma vantagem evolutiva. Então, para a gente amarrar tudo que foi dito, o sexo oral é uma prática com definições e variações bem claras. Do ponto de vista da saúde, é uma via de mão dupla, com riscos sérios de STs, mas também com possíveis benefícios em estudo. E, talvez o mais interessante, a forma como a gente enxerga tudo isso é totalmente moldada pela nossa cultura e pela nossa história. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A gente viu que o sexo oral tem raízes biológicas, é um comportamento natural. Mas nós, humanos, cobrimos esse ato com camadas e mais camadas de significado, de moralidade, de vergonha ou de orgulho. A grande pergunta que fica é: como é que as nossas crenças culturais têm tanto poder a ponto de redefinir completamente um ato tão biológico? Fica aí a reflexão.